A noite estava mais escura do que o normal, uma escuridão que parecia engolir até os poucos raios de luz da rua. Era uma dessas noites em que você sente que algo não está certo, mas não consegue entender o que. As ruas da cidade estavam desertas, exceto por um velho caminhão que passava com a luz baixa, iluminando brevemente as fachadas dos prédios. Naquele bairro afastado, havia uma casa que todos evitavam. Falam que ela foi construída no começo do século passado, e logo foi abandonada, mas o que mais intrigava os moradores não era o tempo de desocupação, mas os relatos que surgiram ao longo dos anos. Diziam que, se você olhasse muito de perto, poderia ver uma figura esquelética atrás das janelas sujas ou, em algumas noites, ouvir um sussurro abafado vindo de dentro. Ana sempre foi uma pessoa cética. Para ela, esses rumores não passavam de histórias inventadas por crianças para assustar os mais novos. Mas, naquela noite, algo a impulsionou a dar uma olhada mais de perto. Seu irmão, Lucas, tinha falado sobre a casa na escola, dizendo que um dia ele se atreveria a entrar. Era óbvio que ele estava tentando impressionar os amigos, mas ela não podia deixar de se perguntar o que havia de tão especial naquela velha casa para que todos a evitassem. Vou dar uma olhada. Só uma olhada, pensou Ana, enquanto caminhava pelo bairro. Chegando à casa, ela percebeu que, mesmo ali, o silêncio era opressor. Não havia nenhum som vindo da rua, como se o mundo tivesse se afastado daquela casa. Quando Ana colocou os pés na entrada da propriedade, sentiu um arrepio. Ela olhou para os lados, mas não havia ninguém. O terreno estava coberto por uma vegetação selvagem, e a casa parecia mais instável do que ela lembrava das histórias. O vidro das janelas estava quebrado, e as portas pendiam como se estivessem prestes a cair a qualquer momento. Ana sentiu um impulso de entrar. Algo nela, algo muito profundo, dizia que ela precisava ver o que havia ali dentro. Quando a porta rangeu ao ser empurrada, o som ecoou pela noite, quebrando o silêncio que envolvia a casa. Dentro, o cheiro de mofo e decadência era sufocante. As paredes estavam cobertas por musgo, e o piso, em muitos pontos, estava rachado. Mas, o que mais chamou sua atenção foi a escada. Ela subia para o segundo andar, e sua aparência era ainda mais deteriorada. Alguns degraus estavam quase desfeitos, mas Ana sentiu que algo a atraía para lá. Subiu com cautela, ouvindo o som de seus passos ecoando pelas paredes vazias. A cada passo, a sensação de que alguém estava ali, observando, se intensificava. Mas não havia ninguém. Ou pelo menos, ela não podia ver ninguém. Ao chegar no topo da escada, uma porta antiga estava entreaberta, e Ana não pôde resistir. Ela empurrou a porta lentamente. Ao entrar, a sala estava fria, muito mais fria do que qualquer outro ambiente que ela já tivesse experimentado. O ar estava pesado, como se algo estivesse presente, mas ela não conseguia ver. O que havia ali dentro? Por que esse frio de arrepiar? Foi quando ouviu o primeiro sussurro. Era suave, quase inaudível, mas muito claro. Saia, saia agora. Ana congelou. Seu coração disparou. Ela tentou se convencer de que era apenas o vento, ou a velha casa fazendo barulho, mas algo dentro de si sabia que não era isso. Ela começou a olhar para todos os cantos, tentando identificar a origem da voz. Não havia nada. Nenhuma sombra, nenhuma figura, nada. Mas o sussurro se repetiu, agora mais forte. Saia agora, ou ele vai te pegar. O medo tomou conta dela. Era uma sensação horrível, uma pressão em seu peito, uma força invisível que a fazia querer sair dali, mas seus pés não se moviam. O ambiente parecia se fechar ao seu redor, e o ar ficou ainda mais denso. De repente, a porta atrás dela se fechou com um estrondo, e ela saltou de susto. Naquele momento, o som da casa rangendo ficou mais forte, e ela sentiu que algo estava se aproximando. O que era isso? Quem estava ali? Ana olhou para o chão e viu algo estranho. Uma sombra passou rapidamente por baixo da porta fechada. Seus olhos se arregalaram e, por um segundo, ela pensou que estivesse vendo coisas.
Mas não estava. Algo estava ali, na sala com ela. Ela tentou gritar, mas sua voz parecia ter sido engolida pela escuridão da casa. O medo paralisava seu corpo, e ela sabia que tinha que sair dali, mas os degraus da escada atrás dela estavam cobertos por uma sombra espessa, como se a própria casa tivesse se tornado uma prisão. E foi nesse exato momento que ela viu. Uma figura escura, distorcida, apareceu diante dela, em pleno silêncio, com uma expressão vazia e sem vida. Agora, não havia mais volta. O arrepio que percorreu a espinha de Ana ao ver aquela figura escura na frente dela não foi só de medo, mas também de uma sensação de inevitabilidade. A figura parecia flutuar no ar, movendo-se sem fazer barulho, mas seus olhos. Os olhos não eram olhos. Eram buracos profundos, sem vida, mas com uma escuridão tão densa que pareciam absorver toda a luz da sala. Ana estava paralisada, sem saber o que fazer. O tempo parecia ter parado. Sua respiração estava ofegante e o ar parecia se tornar mais espesso a cada segundo. Mas a coisa à sua frente não se mexia. Ela apenas a observava. Sentiu que a casa em si estava respirando. Como se as paredes tivessem vida, como se o próprio chão abaixo de seus pés estivesse pulsando. Ana tentou dar um passo para trás, mas o medo a impedia de se mover. Foi quando a voz voltou a sussurrar, agora mais próxima, como se estivesse ao pé de seu ouvido. Você não deveria ter vindo. Agora está presa. Aquelas palavras fizeram seu coração quase parar. Ela olhou ao redor, desesperada por uma saída, mas a porta pela qual entrou estava trancada, e as janelas estavam quebradas, mas inacessíveis. O ar parecia denso demais para ela conseguir fugir. A figura se aproximou lentamente, e Ana sentiu que o espaço ao redor dela estava se fechando ainda mais. De repente, ela viu algo que a fez estremecer de uma maneira ainda mais aterradora, e no chão, atrás da figura, estava um espelho antigo, empoeirado, com a moldura de ouro desbotada. E ali, no reflexo, algo que ela não havia visto antes. Algo que estava dentro dela. Era a mesma figura. Mas o reflexo estava sorrindo. Ana se afastou do espelho, mas a figura no reflexo não se moveu. Estava parada, olhando para ela, com aquele sorriso macabro que não parecia humano. A sensação de claustrofobia se intensificou ainda mais. Ela sentia que não estava sozinha na sala. Algo estava se arrastando, no fundo, apenas à espreita, esperando o momento certo para se mostrar. Saia, e não toque, sussurrou novamente a voz. Mas Ana não conseguia se mover. Seus pés estavam presos ao chão. Era como se algo tivesse tomado conta de seu corpo, paralisando sua vontade. Os olhos da figura se estreitaram, e uma risada suave, quase imperceptível, começou a ecoar pelas paredes. Ana estava prestes a desmaiar de tanto medo, quando o espelho começou a brilhar. Primeiro, uma fraca luz azulada, mas logo intensificou, como uma lâmpada prestes a explodir. A figura no espelho começou a se mexer de maneira grotesca, como se estivesse tentando sair da moldura. Os dedos distorciam e os contornos de seu corpo se torciam, enquanto um som de vidro quebrando preenchia a sala. Ana fechou os olhos, mas a sensação de que algo estava se aproximando foi imediata. O sussurro agora estava em sua mente, como se uma presença invisível estivesse tentando invadir seus pensamentos. Você fez parte de tudo isso. Ela não entendia, mas sentia que algo estava errado, muito errado. O espelho, que antes parecia ser apenas um objeto sem importância, agora estava brilhando tão forte que seus olhos começaram a doer. Foi então que ela ouviu o som de passos. Lentos, arrastados, como se algo estivesse vindo em sua direção. Mas ela sabia que não podia virar as costas. Ela não podia olhar para trás. No instante seguinte, o espelho se quebrou em 1000 pedaços, e a figura que antes estava atrás dele agora estava atrás dela. A sensação de gelo tomou seu corpo. O ser distorcido estava tão perto que ela podia sentir o seu hálito quente e fétido. A presença era sufocante. Eu sou parte de você agora, a voz disse,
quase como um canto, em um tom rouco e sinistro. Ana não conseguia mais distinguir o que era real. O ambiente estava mudando, os objetos ao seu redor estavam se transformando em sombras, e a própria casa parecia se mexer, como se tivesse vida. Ela não estava mais em controle de seu corpo, de suas ações. Algo havia dominado sua mente, e ela não sabia o que fazer para escapar. A única coisa que ela sentia era um desespero absoluto. Algo de muito ruim estava prestes a acontecer, e ela estava no centro de tudo isso, incapaz de evitar. Ana sentiu como se sua própria alma estivesse sendo sugada pela presença que a cercava. Cada respiração parecia mais difícil do que a anterior, e o tempo estava esticando, como se estivesse preso em uma teia de desespero. A figura atrás dela ainda estava ali, mas seus olhos não estavam mais vazios. Agora, aqueles olhos queimavam com uma intensidade tão forte que parecia que poderiam atravessar sua pele. Você não entende, não é? A voz sussurrou, mais alta agora, quase como se estivesse rindo. Você nunca esteve sozinha aqui. Nunca esteve. Ana queria gritar, mas não conseguia. A pressão no peito era insuportável. Era como se ela estivesse se afogando, mas o ar ao seu redor estava cada vez mais escasso. Com um esforço hercúleo, ela se virou lentamente, e quando olhou para a figura, percebeu algo perturbador. Não era um ser comum, como ela havia imaginado. Era uma manifestação, uma sombra de algo muito mais antigo e maligno. Seus contornos eram flutuantes, como se estivesse feito de uma substância que não deveria existir, e seu rosto, o rosto não tinha forma. Era uma máscara que mudava constantemente, como se estivesse se adaptando ao medo de quem a olhasse. Eu sou o reflexo do que você deixou para trás, disse a figura, e naquele momento, Ana soube que não se tratava apenas de uma casa abandonada. A casa era um lugar, sim, mas também era uma prisão. Uma prisão para almas perdidas, almas que não conseguiam seguir em frente. Ana sentiu um calafrio profundo ao perceber que ela não era uma visitante inocente ali. Ela já havia estado naquele lugar antes. Algo em sua memória, algo distante, começou a voltar. Imagens embaçadas de sua infância, uma infância que ela achava que havia esquecido, começaram a se formar. Eu me lembro, ela murmurou, os pedaços de sua memória voltando como fragmentos de vidro quebrado. Ela se lembrou da sua mãe, de como ela havia falado sobre a casa, sobre as pessoas que haviam morrido ali, as almas que estavam presas. A mãe de Ana sempre falava sobre o mal que habitaria aquele lugar, e como ela deveria ficar longe dele. Mas Ana nunca escutou. Agora, ela estava pagando o preço por sua curiosidade. A sombra na frente dela começou a se aproximar, seus movimentos lentos, mas certeiros. A figura começou a falar, e suas palavras se enredavam como uma maldição. Você liberou o que estava preso aqui, e agora você será parte de nós. Sempre foi assim. Sempre será. Ana tentou dar um passo para trás, mas o chão parecia desaparecer sob seus pés. Ela estava sendo engolida pela própria casa. Seus pés, suas mãos, sua visão estavam se desfazendo. Ela não podia mais ver nada claramente, só uma escuridão densa e sufocante. Foi nesse momento que ela finalmente entendeu. A casa não era apenas um edifício velho e em ruínas. Era um lugar amaldiçoado, construído sobre algo muito mais sombrio. Um portal, talvez. E ela havia sido escolhida. Você não pode escapar, a voz ecoou ao redor dela, mas não era mais um sussurro. Era uma onda de som que parecia sair das paredes, do piso, de cada canto da casa. Agora você faz parte disso. Faz parte de todos nós. Ana tentou fechar os olhos, mas o espaço parecia colapsar ao seu redor. Ela não estava mais em controle. Tudo que restava era a escuridão, e o som daquelas palavras, você nunca vai sair. Quando Ana finalmente desmaiou, o chão parecia se abrir sob ela. Mas ela não caiu. Ela foi puxada para baixo, para dentro, como se a casa tivesse uma boca que engolia tudo o que ela era. E, então, a escuridão a envolveu completamente.
Horas, ou talvez dias, se passaram, mas, quando ela acordou, estava de volta ao ponto de partida. A escada, as paredes, a sala e tudo estava como antes. Mas algo estava diferente. O ar estava mais pesado. Havia um peso sobre ela, algo que não estava ali antes. Ela olhou para o espelho quebrado no canto da sala. E, no reflexo, não era mais a mesma Ana. Havia algo mais lá, algo que não deveria estar ali. Seus olhos estavam vazios, assim como os da criatura. Ela sorriu. Mas não era um sorriso seu. Era um sorriso da casa. O silêncio caiu sobre ela, e a voz que antes a atormentava agora parecia satisfeita. A casa havia ganhado mais uma alma. Se gostou da história, deixe seu like, compartilhe com os amigos e inscreva-se no canal.